Boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos ao simpósio satélite da Bayer, anticoagulação no paciente de alto risco. Eu sou Álvaro Vezum, diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, e é meu prazer estar junto com um amigo de longa data, Dr. Dalmo Moreira, que é o chefe da seção de Eletrofisiologia Clínica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo. Dentro da nossa proposta, nós teremos duas apresentações, uma a cargo do professor Dalmo, uma de minha responsabilidade, e nós deixaremos, idealmente, 10 a 15 minutos para perguntas no final. Para nós aproveitarmos o nosso tempo, sem demora, eu convido o Dr. Dalmo para proferir a sua apresentação e, na sequência, eu apresento e discutiremos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Álvaro, pela apresentação. É um prazer muito grande estar com os senhores aqui nesse evento. Agradeço imensamente a organização pelo convite feito a mim para estar aqui com os senhores. Indiscutivelmente, a anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial, ela mudou a história natural do tromboembolismo sistêmico nessa doença. Vale chamar a atenção que em medicina cardiovascular não existe tantas condutas terapêuticas com tão elevada taxa de sucesso na mudança da história natural de uma complicação tão grave numa doença que é a embolia sistêmica em pacientes com fibrilação atrial. Vale chamar a atenção que a fibrilação atrial hoje tem a sua maior incidência em pacientes de mais idade, e nós sabemos também que esses pacientes de mais idade serão cerca de 25% da população do Brasil daqui cerca de 30 a 40 anos. Então, estaremos diante de uma população envelhecida em muito breve. Além disso, vale chamar a atenção que essa população mais idosa necessita anticoagulação, sem dúvida nenhuma, quando a fibrilação atrial aparece. Além disso, vale ressaltar que as complicações advindas da própria idade no paciente com fibrilação atrial aumentam. Dentre elas, eu destacaria os senhores a insuficiência renal. Sabendo que os anticoagulantes são muitos deles liberados em grande quantidade pelos rins, dá para a gente ver, dá para ter uma ideia, a magnitude do problema que existe nessa condição quando os anticoagulantes não têm a sua dose reajustada. O meu objetivo nessa apresentação com os senhores é exatamente falar a respeito da anticoagulação em pacientes em condições especiais, particularmente o paciente com insuficiência renal e pacientes também com diabetes médios. Esses são os meus conflitos de interesse, indiscutivelmente menores do que do Dr. Álvaro, mas que não trazem nenhuma interferência nessa minha apresentação. Esse triângulo deve ser sempre lembrado pelo médico cardiologista, pelo clínico, quando está abordando pacientes com fibrilação atrial. Nós tratamos uma complicação clínica que é a arritmia, especificamente, nós anticoagulamos esse paciente, mas temos que lembrar que muitos desses indivíduos têm, na sua evolução clínica, um risco maior de apresentar a insuficiência renal. E ela traz impactos significativos nessa população, independente desse paciente estar tomando ou não o anticoagulante. Paciente com insuficiência renal complica mais com hemorragia, complica mais com embolia sistêmica, complica a evolução do paciente com fibrilação atrial. E a não observância dessa relação implica num risco maior de complicação tromboembólica e também hemorrágica no próprio cérebro. Então, muito importante que nós saibamos como lidar com essa condição e de que maneira nós vamos abordar esses pacientes. Do ponto de vista clínico, vejam, senhores, que existe naturalmente uma redução da função renal com o envelhecimento. Ocorre cerca de 10% da queda da função renal até os 50 anos, entre os 40 e 50 anos. Um fluxo sanguíneo renal reduzido, uma queda no ritmo de filtração glomerular, uma redução na secreção tubular de fármacos, e isso, obviamente, impacta indiscutivelmente no clearance. O clearance rebaixado implica em maior risco de acúmulo do nível plasmático de fármacos, que, sem dúvida nenhuma, trazem complicações por intoxicação resultante desses fármacos no plasma. Vejam vocês que a insuficiência renal é uma complicação da fibrilação atrial. Esse estudo publicado recentemente mostra para a gente, com tempo de segmento em anos aqui na abscissa e com incidência de disfunção renal aqui na ordenada, nitidamente, o paciente com fibrilação atrial tem mais chance de evoluir com insuficiência renal.
A mesma coisa acontece se nós selecionarmos pacientes especificamente hipertensos e pacientes com diabetes mellitus. Portanto, essa complicação é um fator importante que sempre tem que ser lembrado nesses indivíduos. E vejam, senhores, que o risco relativo de acidente vascular cerebral aumenta com o agravamento da função renal. Aqui na parte superior, vejam, senhores, níveis progressivamente menores de clearance renal até o paciente dialítico, com relação ao risco de AVC em diferentes subgrupos. Fica muito claro para a gente que no paciente que apresenta disfunção renal mais grave, tem maiores taxas de AVC, esse fato se acentua cada vez mais e principalmente nos pacientes em regime dialítico. Além disso, os pacientes que evoluem com acidente vascular cerebral e que são anticoagulados ou não, mas que apresentam fibrilação atrial, apresentam uma evolução muito pior em comparação aos pacientes que não têm insuficiência renal, indicando, portanto, que não somente na condição de não comprometimento neurológico, mas também naqueles que evoluem com AVC, a taxa de complicações nessa população é muito grande. Esse é um estudo muito interessante que avaliou cerca de 132 mil pacientes que tiveram alta de um hospital dinamarquês e foram tratados por conta da fibrilação atrial. E esses pacientes foram seguidos ambulatorialmente e foram divididos em dois grupos. Um grupo de pacientes que não tinha doença renal, um grupo de pacientes com insuficiência renal terminal. E vejam, senhores, que os pacientes que tinham insuficiência renal não terminal tinham mais AVC e embolia sistêmica em comparação àqueles que não tinham doença renal, a mesma coisa com relação a risco maior de sangramento. Portanto, a insuficiência renal é um fator modulador nessa população. E por que esses pacientes fazem esse tipo de complicação? Particularmente pelo risco maior de uma inflamação sistêmica, a fibrose renal muito comum nesses pacientes, a disfunção ventricular própria da insuficiência cardíaca que acompanha muitas vezes pacientes com fibrilação atrial, e essas alterações hemodinâmicas comprometem a dinâmica renal, microinfartos renais, os próprios medicamentos utilizados no tratamento desses pacientes e também a varfarina. A varfarina é um fator causal de piora da função renal, conforme eu vou mostrar aos senhores dentro de instantes. Como eu vou anticoagular esses pacientes? Qual é a repercussão da anticoagulação nessa população? Esse é um estudo muito interessante que avaliou o que acontece em pacientes com e sem insuficiência renal, portadores em vigência de varfarina. Aqui à esquerda nós temos os pacientes que não tinham insuficiência renal, aqui à direita pacientes em insuficiência renal. Aqui avaliando a AVC fatal e hemorragia, morte cardiovascular e morte por todas as causas. Fica muito claro que esses quadradinhos todos estão à esquerda da linha da unidade, indicando que realmente a varfarina faz diferença nesses pacientes. Reduz mortalidade, reduz morte cardiovascular, melhora o prognóstico desses pacientes. Entretanto, no paciente que tem doença renal, esses benefícios não são alcançados de maneira similar. Portanto, no paciente renal, a varfarina tende a complicar a evolução desses pacientes. Esse é um estudo muito interessante que mostra o que acontece com o paciente em vigência de varfarina com relação a várias coisas. Morte por todas as causas, AVC, ataque isquêmico transitório, somente AVC, ataque isquêmico transitório, todas as causas de morte e sangramento maior. Aqui em vermelho são os pacientes que não estão anticoagulados e aqui em azul são os pacientes em vigência de varfarina. E na abscissa nós temos diferentes graus de disfunção renal. Vejam, senhores, que os pacientes que se apresentam com maiores graus de disfunção renal apresentam complicações do ponto de vista de mortalidade em vigência e também na ausência da própria varfarina, indicando, portanto, que realmente a varfarina tem um papel importante nesses pacientes do ponto de vista de risco de complicações futuras para todos esses eventos. Portanto, a varfarina é um complicador nessa condição. E por que esse tipo de coisa acontece? Fundamentalmente por conta de uma alteração especificamente na parede vascular. Esse estudo mostra para a gente nitidamente que do segmento de 5 anos, pacientes em vigência de varfarina têm uma aceleração da disfunção renal em comparação aos pacientes que não estão em uso de varfarina. Moral da história, o paciente em vigência de varfarina tende a piorar a função renal ao longo do tempo. E por que isso ocorre? Um outro estudo mostrou que, tipicamente, esses pacientes que em vigência de varfarina apresentam maior risco de calcificação vascular. E essa calcificação vascular, obviamente, interfere com o fluxo sanguíneo renal. E isso modifica a função renal, levando a insuficiência renal. Vejam, senhores, aqui nessa barrinha cor-de-rosa, mostrando para a gente que, com a vigência do uso de varfarina, com o passar do tempo, aumenta o percentual de comprometimento vascular sistêmico, particularmente arterial, em decorrência do uso desse fármaco. E fica muito claro para a gente nesse slide exatamente isso. Vejam
uma calcificação bem nítida na traqueia, todos esses pacientes em vigência de varfarina, calcificações brônquicas, calcificações no território de artéria coronária, e aqui vejo os senhores calcificação em artéria mamária, indicando para a gente que esse comprometimento deve ser sempre lembrado e sempre pesquisado nessa população, porque é um fator modificador da história natural dessa doença. Por conta dessa complicação da varfarina, é fundamental nós lembrarmos que os novos anticoagulantes vieram para substituir a varfarina na medida do possível. E por que essa substituição é benéfica? Pela eficácia e também pela segurança que esses fármacos trazem. Além disso, é importante salientar que esses pacientes são mais aderentes à terapêutica, que é um grande desafio no uso da varfarina, indiscutivelmente. Mas é importante lembrar que, com a piora da função renal, existe o risco desses pacientes reterem o anticoagulante no plasma, e isso aumentar o risco de sangramento. Vejam a dependência de excreção renal dos diferentes fármacos. A dabigatrana depende de 80% da excreção renal, a edoxabana 50%, a rivaroxabana cerca de 36% e a pixabana 27%. Em vigência desse conhecimento, toda vez que o paciente desenvolve insuficiência renal, nós temos que fazer a redução da dose para melhorar a segurança, para aumentar a segurança do próprio tratamento. E isso pode ser mostrado nesse gráfico para a gente, que indica a dose adequada do anticoagulante de acordo com o clínice. Aqui à esquerda nós temos o clínice de creatinina, o melhor clínice até a condição dialítica, e aqui os diferentes fármacos. Vejam, senhores, que entre 95 e 50 ml por minuto, nós podemos utilizar a dose plena de todos os anticoagulantes, sem nenhuma dificuldade, porque mostra que a excreção renal dá conta da excreção desses medicamentos. Quando nós temos um clínice rebaixado entre 50 e 30, acende a luz amarela para a dabigatrana por conta da sua maior dependência de excreção renal, mas vejam que eu necessito a redução da dose da rivaroxabana para 15 miligramas, necessito a redução da dose da edoxabana para 30 miligramas e também a redução da dose da apixabana para 2,5 miligramas a cada 12 horas. Quando eu rebaixo o clínice entre 30 e 15, eu não devo utilizar a dabigatrana, e estudos clínicos isolados mostram para a gente que os fármacos, outros em doses menores, podem ser empregados, mas sempre com a luz amarela acesa. E vejam que, em condição dialítica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia, a Sociedade Asiática, no Japão, por exemplo, não recomendam a utilização de nenhum anticoagulante novo no paciente que tem um clínice rebaixado abaixo de 30 ml. Nos Estados Unidos, libera-se a utilização da apixabana em pacientes em regime quase dialítico. Esse slide traz para a gente uma panorâmica, um cenário global a respeito da utilização e os efeitos dos anticoagulantes novos no paciente que tem progressivamente piora da função renal. Essas barrinhas todas mostram para a gente aqui o grau de disfunção renal, vai de grau 1 até grau 5, o pior grau de função renal, e cada conjunto de barrinhas aqui mostra o ano no qual o anticoagulante foi lançado. Vejam, senhores, que em 2010 predominava disparadamente a varfarina. Vejo que a partir de 2011, aqui em cima começa a aparecer prescrições com dabigatrana, prescrições com rivaroxabana e também prescrições com a apixabana. E vejam, senhores, que em todas essas condições, particularmente quando o alerta foi dado, particularmente nos pacientes com doença renal com clínice rebaixado, uma preferência maior a anticoagulante novo em relação à varfarina, ou seja, o crescimento do uso nessa população foi progressivamente maior. E qual o impacto que isso trouxe na prática clínica? E são dados recentes de mundo real mostrando para a gente o que acontece com relação a sangramento e AVC em pacientes em vigência de dabigatrana comparativamente à varfarina, rivaroxabana em relação à varfarina e a apixabana em relação à varfarina. Fica muito claro para a gente que, particularmente com relação a sangramento, com a piora progressiva da disfunção renal, todos os anticoagulantes aumentam a taxa de sangramento. Isso é bem nítido aqui, o sangramento com a dabigatrana aqui em preto, a dabigatrana em comparação à varfarina. Aqui a mesma coisa acontece com relação à rivaroxabana e a mesma coisa acontece de maneira muito clara com os pacientes em vigência de apixabana. Ou seja, a propalada segurança que haveria maior eventualmente nessa condição provavelmente não se observa na prática clínica no cenário de mundo real. Por outro lado, vejo, senhores, que as taxas de acidente vascular cerebral particularmente se equivalem nos novos anticoagulantes em relação à varfarina no que diz respeito à redução do AVC. Em outras palavras, a piora da função renal, nós protegemos o paciente com relação ao AVC, mas o sangramento nessa população, particularmente nos pacientes com disfunção renal mais grave, são aqueles que apresentam as maiores complicações hemorrágicas.
No estudo ROCKET-AF, quando os pacientes fizeram uso de rivaroxabana em comparação à varfarina na redução de AVC e embolia sistêmica, no global, vejo, senhores, que os pacientes que se apresentavam com clearance rebaixado, a rivaroxabana foi uma opção interessante em comparação à varfarina na redução de AVC e embolia sistêmica. Os dados mostram que não houve diferença estatisticamente significativa entre a rivaroxabana e a varfarina na redução do AVC. E as taxas de sangramento menor, clinicamente significativo, também não foram diferentes entre os dois fármacos, indicando, portanto, que é uma opção, sem dúvida nenhuma, a varfarina nessa condição. Será que a prescrição do novo anticoagulante no paciente com fibrilação atrial agrava a função renal, melhora a função renal ou não apresenta nenhum efeito na função renal? Fica muito claro para a gente o que acontece com a comparação dos novos anticoagulantes em relação à varfarina. Esse é um subestudo que avaliou o papel da rivaroxabana com relação à varfarina quando os pacientes no estudo ROCKET pioravam gradualmente a disfunção renal. Nós temos aqui no gráfico à esquerda o risco do paciente evoluir com AVC. Aqui na abscissa nós temos a piora progressiva da função renal. Considerou-se piora da função renal quando o clearance aumentava reduzia acima de 20% em relação ao basal, ou seja, acima de 20% indica piora da função renal, abaixo de 20% indica função renal parcialmente ou ainda preservada. Nós temos aqui dados com relação à rivaroxabana e dados com relação à varfarina, com relação ao AVC especificamente. E aqui em cima nós temos a razão de risco desses pacientes ao longo do tratamento. E fica muito claro para a gente que com a piora do clearance, as taxas de AVC são significativamente menores nos pacientes em vigência de rivaroxabana em comparação à varfarina. E fica muito claro para a gente aqui em cima, no gráfico do hazard ratio, mostrando para a gente que isso realmente acontece. Uma redução significativa das taxas de AVC nessa população. O mesmo não acontece com relação ao sangramento, o mesmo não acontece com relação à comparação do sangramento. O sangramento foi similar nos dois grupos. Vejam que a barrinha do hazard ratio cruza a linha da unidade, indicando que as taxas de sangramento se equivalem nessa população. Indicando, portanto, que reduz, sim, as taxas de AVC de maneira superior à varfarina, uma condição diferente do que foi publicado com relação ao ROCKET, como estudo global, em relação ao que acontece com a varfarina. Mas esses dados não são somente exclusivos da rivaroxabana. Nós temos dados também envolvendo a dabigatrana. Vejam que estudos mostrando a comparação de dabigatrana e varfarina mostram para a gente que a dabigatrana também reduz ou desacelera a disfunção renal em pacientes que fazem uso desse medicamento. Vejam a população, o ritmo de filtração glomerular na população como um todo. Notam os senhores aqui em vermelho os pacientes em vigência de dabigatrana, aqui em azul os pacientes em vigência de, aqui embaixo, varfarina, aqui os pacientes em vigência de dabigatrana. Fica muito claro para a gente que o grau de disfunção renal é muito mais rápido, muito mais se instala no paciente em vigência de dabigatrana em comparação aos pacientes que fazem uso de varfarina. Portanto, notem que a dabigatrana, nesse caso, tem um fator, um efeito protetor da função renal nesses pacientes. E esse é um estudo muito interessante, publicado recentemente, que avaliou em cenário de mundo real a comparação entre o que acontece com pacientes em vigência de apixabana, rivaroxabana e dabigatrana sob o estado da função renal em comparação à varfarina. Vejo que a varfarina é o comparador, é o referência aqui no caso, com relação à disfunção renal, e vejo o que acontece com a apixabana, rivaroxabana e dabigatrana nos quesitos queda da função renal por conta de redução de 30% do clearance, que seria aqui a barrinha azul para esses três gráficos, ou então a duplicação do nível plasmático de creatinina, que seria aqui a barrinha vermelha com relação aos três fármacos, e, por último, a instalação de insuficiência renal nas barrinhas verde e amarela. E fica muito claro para a gente que, em comparação à varfarina, a rivaroxabana e a dabigatrana, aqui demonstrados, reduzem de maneira significativa a piora da função renal nesses pacientes. Isso é um dado muito interessante que confirma para a gente que realmente essa condição existe. Esses fármacos têm realmente um papel interessante nessa condição. E por que a rivaroxabana pode fazer esse papel? Esse é um estudo muito interessante, publicado recentemente, que mostra para a gente o efeito que a rivaroxabana tem em pacientes que interromperam o uso de varfarina no metabolismo do cálcio, com relação ao trânsito do cálcio da circulação e também no osso. Nesse estudo foram avaliados pacientes com relação a níveis plasmáticos de fosfatase alcalina, osteocalcina e fósforo plasmático. Todas essas três condições estão relacionadas ao metabolismo de cálcio, fundamentalmente. E vou mostrar aos senhores que esse metabolismo de cálcio protegido pela rivaroxabana teve impacto na função endotelial.
Aqui na situação controle são pacientes que faziam uso de varfarina ou interromperam a varfarina e 6 meses depois em vigência de rivaroxabana. Aumento do nível plasmático de fosfatase alcalina, queda significativa da osteocalcina e aumento do fósforo plasmático. Essas 3 condições indicam deposição maior de cálcio no osso, retirada do cálcio circulante e a sua deposição no tecido ósseo. E qual é a repercussão prática disso do ponto de vista fisiológico? É a melhora da função vascular. Vejam que a velocidade de onda de pulso nos pacientes com varfarina era muito elevada, indicando um vaso mais endurecido, e em vigência de rivaroxabana esse processo diminuiu. A mesma coisa acontece com relação ao chamado índice de incrementação ou augmentation index. Portanto, isso é um dado que parcialmente, pelo menos, explica por que a rivaroxabana foi benéfica nessa população. E, por fim, salientar aos senhores com relação ao papel do diabetes, é uma doença metabólica séria, muito prevalente na atualidade, que interage com uma série de fatores e complica a função renal. Isso traz um impacto direto, aumentando o estado protrombótico desses pacientes, agravando a evolução clínica dos pacientes com fibrilação atrial. Vários fatores aqui demonstrados, metabólicos principalmente, se superajuntam e causam alteração na função atrial, levando ao maior surgimento de fibrilação atrial indiscutivelmente. Vejam, senhores, que alterações micro e macrovasculares são importantes nessa população, que trazem impactos também na coronariopatia, na doença arterial periférica, no risco maior de AVC e também na nefropatia diabética. Notam os senhores que o diabetes mellitus é um dos maiores causadores de disfunção renal em pacientes que são acometidos dessa doença metabólica. É muito importante. Isso, obviamente, implica um risco maior desses pacientes evoluírem com embolia sistêmica. Por fim, eu vou mostrar aos senhores, esse é o último slide, vai mostrar claramente aos senhores que no estudo ROCKET, os pacientes, 40% dos pacientes do ROCKET apresentavam diabetes, e o comportamento da rivaroxabana em relação à varfarina na redução de AVC e embolia sistêmica foi semelhante à varfarina, mantendo a consistência do estudo como um todo, indicando que realmente a rivaroxabana é uma boa opção nesses pacientes. O mesmo aconteceu com relação a taxas de hemorragia similares à varfarina. Portanto, a mensagem final é lembrar aos senhores, o paciente deve ser anticoagulado, o paciente com fibrilação atrial piora a função renal, esses pacientes tendem a complicar a evolução clínica se não forem observados reduções características da dose para essa população. O objetivo fundamental do tratamento é fazer com que a terapêutica seja seguro nesses pacientes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Dalmo. Dando sequência ao nosso simpósio, primeiro slide, por favor. Nós mudamos um pouco de cenário clínico, saindo da fibrilação atrial, mas igualmente importante para a nossa prática clínica. Vocês poderiam só levantarem as mãos quem já conhece o resultado, ou por ter lido, ou ter visto a apresentação do COMPASS aqui na sala? Ok, muito obrigado. Nós vamos discutir novos conceitos dentro do manejo dos pacientes com doença aterosclerótica, especialmente colocando em perspectiva clínica os resultados do estudo COMPASS, recentemente apresentado e recentemente publicado. Essa é a declaração de conflito de interesses. Eu fui o coordenador nacional do estudo COMPASS no Brasil e também membro do comitê diretivo e parte na publicação do referido estudo. Nós vamos falar sobre o planejamento do estudo, nada cansativo, apenas para entendermos quais pacientes são elegíveis para esse tratamento, o estudo como um todo, com seus resultados, avaliando o impacto na prática clínica, a questão do sangramento, que todas as vezes que discutimos antitrombóticos, nós temos que avaliar muito bem o que houve com o sangramento e quais as implicações desse sangramento, e depois a seleção com base no risco cardiovascular dos pacientes com doença aterosclerótica estável. Este é o ambiente que nós vamos discutir aqui, doença aterosclerótica estável. Dentro do planejamento do estudo, o estudo COMPASS foi um estudo randomizado que avaliou aspirina na dose de 100 mg por dia versus rivaroxabana 5 mg 2 vezes por dia e associação rivaroxabana 2,5 mg 2 vezes por dia mais aspirina.
O segmento esperado era em torno de 3 a 4 anos e o estudo, devido ao benefício, ele foi interrompido não precocemente, mas antes da data prevista, porque o benefício ficou claramente demonstrado. A população do estudo COMPASS, ela tem 73% de pacientes com apenas doença arterial coronária, em torno de 10% de pacientes somente com doença arterial periférico e próximo de 18% de pacientes que tinham tanto doença arterial coronária estável, como também doença arterial periférica. Nós estamos discutindo aqui mais de 28 mil pacientes. Dentro da dose, que é uma pergunta até habitual, nós vimos que no estudo que o Dr. Dalmo apresentou, a dose de rivaroxabana na fibrilação atrial foi de 1 vez ao dia, a frequência de administração. Então, por que no estudo COMPASS a decisão foi desta dose, de 2,5 associada à aspirina 2 vezes ao dia e 5 miligramas isoladamente versus aspirina? Primeiro, que informações de farmacocinética que não são categóricas, nem são definitivas, mas elas dão uma base, uma plausibilidade para você escolher qual a dose com base na farmacocinética a ser utilizada. Se o que é escolhido na farmacocinética corresponde a desfecho clínico e a sangramento, somente com a realização de um estudo com poder estatístico adequado, que nós teremos condições de confirmar. Mas, para começar, você tem que ter uma base. Segundo, é que para reduzir, para minimizar complicações de sangramento, foi uma possibilidade pensada, uma dose menor, 2 vezes ao dia, e que já havia sido testada no estudo Atlas em síndrome coronária aguda. O nosso ambiente aqui é de doença vascular estável. E como o Dr. John Eichenboom, que é o principal investigador do estudo, da McMaster, comentou, com toda essa plausibilidade, no final do estudo, essa dose funcionou na redução de desfechos clinicamente relevantes. A elegibilidade, ela tem um fator fundamental, não é apenas para realizar o estudo, mas para você pensar na validade externa do estudo, a capacidade de generalizar o resultado para a população do dia a dia. Quais eram os pacientes que entraram no estudo COMPASS em relação à elegibilidade da doença arterial coronária? Infarto do miocárdio prévio nos últimos 20 anos. Bastava isso. Não tem nenhuma análise adicional, apenas infarto prévio. Segundo, doença multiarterial com sintomas ou história de doença coronária estável ou instável. Intervenção coronária percutânea ou cirúrgica multiarterial. Vejam que são critérios simples de identificação e quando você tem um critério simples de identificação, você tem mais facilidade na implementação ou na extrapolação dos resultados para a prática clínica. Na doença arterial periférica, uma revascularização prévia já era critério de inclusão para o estudo COMPASS. Se o paciente havia tido uma amputação de membros ou de pé, também contava como um desfecho vascular e entrava no estudo. Claudicação intermitente ou índice tornozelo braquial de pelo menos 50%. Portanto, o índice tornozelo braquial alterado ou pelo menos 50% de obstrução vascular. E revascularização carotídea prévio, quando a doença, a aterosclerótica, era de pelo menos 50%. São critérios puramente clínicos, sem nenhuma sofisticação ou lançar mão de qualquer score de risco. O resultado do estudo clínico, dentro dessa curva de Kaplan-Meier, eu já mostro para vocês mais detalhadamente. Em vermelho, nós temos o braço da aspirina isoladamente. Em azul, nós temos rivaroxabana isoladamente, 5 miligramas, 2 vezes ao dia. E em preto, rivaroxabana, 2,5 miligramas, 2 vezes ao dia, mais aspirina. O que houve de resultado? Em relação a rivaroxabana mais aspirina versus aspirina, que é sobre o qual nós devemos concentrar a nossa atenção, houve redução do desfecho primário, óbito, infarto e AVC, óbito cardiovascular. Redução de 24%, é o que falta para 1, variando de 14 a 34, com significância estatística. A dose de 5 miligramas, 2 vezes ao dia, versus aspirina, não mostrou superioridade.
apenas com associação e na dose de 2,5 miligramas, razão pela qual essa dose tem sido denominada dose vascular de rivaroxabana. Avaliando tanto o subgrupo de doença arterial coronária, 73% da amostra, e doença arterial periférica, 18% da amostra, o resultado no desfecho primário, óbito cardiovascular, AVC e infarto, mostrou redução de 26% no grupo doença arterial coronária, 28% de redução relativa de risco no grupo doença arterial periférica, ambos com significância estatística, mostrando que não ocorreu por acaso. Ainda nos resultados, dentro dos componentes, vocês podem ver aqui o global, que é a redução de 24%, óbito cardiovascular, redução de 22% com significância estatística. Todas as vezes que o 1 não estiver dentro do intervalo, é porque houve significância estatística. Redução de AVC de 42% com significância estatística, infarto do miocárdio, redução de 14% sem significância estatística. Maneira correta de ler esse slide. O estudo tem poder estatístico para o desfecho composto. Quando você desmembra o composto, achar a significância é um bônus. Não achar significância, isto é por falta de poder. A direção está correta, mas nós não temos significância estatística na redução de infarto em relação ao estudo COMPASS. Não significa que funciona muito para AVC, funciona para morte e não funciona para infarto. O desfecho primário é a combinação de todos, isoladamente tem benefício demonstrado para óbito cardiovascular e para AVC. O benefício em relação ao paciente com AVC, ele fica bem claro, este é o grupo da aspirina isoladamente, e aqui em azul o grupo da associação rivaroxabana mais aspirina. Em relação ao AVC hemorrágico, não houve diferenças significativas. Quando nós falamos em desfecho cardiovascular, se eu reduzo infarto, AVC, mas não influencio morte, não é tão importante quanto ter efeitos sobre morte. E aqui não é mortalidade cardiovascular, é mortalidade por todas as causas. Porque se o benefício acontece somente na mortalidade cardiovascular, sendo a mortalidade por todas as causas não alterada, é uma questão apenas de escolher o jeito de morrer, que vai morrer do mesmo jeito. Então, é sempre interessante em estudos clínicos, e não é para todas as intervenções, se há efeito na mortalidade por todas as causas. É claro que num grupo de doença vascular, mais de 80% das causas são cardiovasculares. A mortalidade por todas as causas mostrou um benefício de redução de 18% com significância estatística, mostrando a solidez desta intervenção. No contexto de outras intervenções, por que é importante? Para contextualizar, cada ano que passa, mais estudos são realizados, mais benefícios são comprovados e todo novo estudo, ele deve tratar o paciente com a melhor evidência científica gerada pelos estudos prévios. Não é apenas tratamento novo versus placebo. Os pacientes devem ser tratados com a melhor das evidências científicas. Aqui nós temos o resultado do COMPASS. Aqui um exemplo de redução do LDL colesterol em torno de 38 miligramas por decilitro, redução de pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistólica, uso de inibidor da ECA no paciente de alto risco, ou uso de glicosúricos, inibidores SGLT2, como empagliflozina, que foi testada no estudo EMPA-REG, ou inibidores da enzima PCSK9 em pacientes com dislipidemia alto risco. Vejam que o desfecho óbito, infarto e AVC, basicamente você tem redução em torno de 20%, um pouco menos que 20% aqui, e 24% no COMPASS. Óbito, redução de 18% no estudo COMPASS, variando nesses outros estudos. AVC, 42% no COMPASS, variando nesses estudos, a ponto de não ter um efeito marcado em relação à empagliflozina. Infarto do miocárdio, redução não significativa, e nos outros estudos com alguma significância. Isto para mostrar que dentro do contexto de terapêuticas eficazes, o COMPASS mostra redução
suficientemente importante para a prática clínica. Se eu mostrar para vocês apenas desfechos clínicos, isquêmicos, eu estou mostrando apenas o dado de eficácia. Benefício líquido significa eficácia contextualizada com segurança. E todo antitrombótico é fundamental, quase que obrigatório, que os dados de sangramento sejam apresentados. Nós temos uma questão que não permite que os estudos sejam totalmente comparáveis, é que as classificações diferem. Do meu conhecimento, tem até o momento, deve ter mais, tem 18 classificações de sangramento clinicamente relevante, sangramento maior. Algumas delas são parecidas, outras delas nem tanto. Qual foi o critério de sangramento que o COMPAS usou? É a classificação, a categoria mais utilizada na atualidade, que é da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose. Só que o COMPAS modificou, ampliando, colocando qualquer ida à unidade de emergência, devido primariamente ao sangramento, foi contemplado também como sangramento maior. Dentro do sangramento maior, houve um excesso de 70% no grupo associação rivaroxabana com aspirina, em comparação com aspirina, com significância estatística. O sangramento não em órgãos críticos, houve aumento de 88%, com significância estatística, entretanto, sangramento crítico não houve significância estatística. Mas vamos andar um pouco mais dentro da questão do sangramento. O sangramento maior, principalmente dentro da classificação da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, se vocês olharem o sangramento fatal, não houve diferença significativa, em termos de órgãos críticos também não, sangramento levando à hospitalização mais marcado no grupo rivaroxabana e aspirina, transfusão dentro de 48 horas mais marcado na associação rivaroxabana e aspirina, e também o sangramento maior, pela classificação da Sociedade Internacional, como ela é, também houve um aumento no grupo rivaroxabana mais aspirina. Como é uma outra maneira de ver? O sangramento, quando acontece, ele permanece estável com o passar do tempo. Foi o que aconteceu no estudo. O paciente que tem que sangrar, em geral, ele sangra no início. Já o benefício na redução de óbito, infarto e AVC, gradativamente o paciente está com risco maior, tem maior exposição à associação antitrombótica, vai reduzindo cada vez mais eventos. Portanto, o benefício líquido gradativamente vai sendo ampliado a favor da redução de eventos isquêmicos. O sangramento foi mais frequente, majoritariamente, no trato gastrointestinal. Informação nova, né? E, inclusive, está publicado no Lancet essa avaliação, recentemente publicado, mostrando qual o efeito do sangramento no diagnóstico de câncer. Ou seja, os pacientes que, durante o estudo COMPAS, apresentaram sangramento, em comparação com aqueles que não apresentaram sangramento, o diagnóstico de câncer, tanto gastrointestinal como geniturinário, foi aumentado. Em que frequência? Gastrointestinal, após o paciente sangrar no estudo, em comparação a não ter sangrado, aumentou em quase 21 vezes o diagnóstico de câncer gastrointestinal. Não há uma confirmação se isto esteve associado com redução de morte por câncer, que são apenas 3 anos. E geniturinário é mais marcante ainda. Sangramento geniturinário, em relação a não sangrar, aumentou em 33 vezes a chance de um diagnóstico de câncer no aparelho geniturinário. É uma outra maneira de, além de avaliar o sangramento, ver o impacto do sangramento. Enfim, o sangramento, em resumo, ocorre mais no primeiro ano, principalmente no trato gastrointestinal. Não houve aumento de sangramento intracraniano, nem houve aumento de sangramento fatal. E, na verdade, apenas, 1 em 11 pacientes com sangramento terão um diagnóstico de câncer confirmado por causa do sangramento, que faz com que o diagnóstico seja investigado, a causa de sangramento, e muitas vezes é um câncer. E, por fim, para terminarmos,
em relação a avaliar o risco cardiovascular. Eu, particularmente, prefiro como que eu avalio um paciente com risco alto. Qualquer paciente com doença vascular, não importa o território, e qualquer paciente diabético com mais de 40 anos é um paciente de alto risco, ponto. Eu não preciso de lançar mão de nenhum score de risco. Risco intermediário, nós lembramos do estudo HOPE-3, homens acima de 55 anos, mulheres acima de 60 anos, com um fator de risco adicional. Exemplo, HDL baixo, disglicemia, obesidade abdominal, tabagismo e, está faltando mais um, disfunção renal leve. Isso configura um paciente com risco intermediário. Então, temos várias outras maneiras, e aqui uma das maneiras de avaliar risco cardiovascular no paciente com doença vascular estável é por meio do REACH, que foi um registro que avaliou pacientes com doença vascular estável. E dentro do COMPASS, nós modelamos, está publicado também no Circulation, tanto por meio do score de risco REACH, como também essa análise de regressão chamada CART, que é algo complexa, mas dá uma informação complementar a como avaliamos o risco cardiovascular. O que nós temos dentro do COMPASS? Uma avaliação mostrando o benefício foi esse que eu mostrei para vocês. Agora, dentro da totalidade do COMPASS, o grupo que tem doença multiarterial ou insuficiência cardíaca moderada ou discreta, disfunção renal, diabetes ou múltiplos fatores de risco, é o grupo que mais se beneficia do ponto de vista de relevância clínica. O que seria relevância clínica? O número necessário para tratar é menor, revelando a relevância clínica da intervenção. Aqui nós temos o grupo da insuficiência cardíaca leve a moderada. Neste grupo, aqui embaixo, nós temos rivaroxabana mais aspirina e aqui apenas aspirina, mostrando a redução de desfechos muito mais marcada no grupo rivaroxabana mais aspirina, com e sem, perdão, só voltar aqui. Aqui o grupo sem insuficiência cardíaca, aqui o grupo com insuficiência cardíaca. Portanto, o rivaroxabana no paciente sem insuficiência cardíaca, a diferença é esta aqui, aspirina, rivaroxabana. E no grupo com insuficiência cardíaca, vejam o aumento da taxa de eventos na aspirina e a quantidade de eventos no grupo rivaroxabana mais aspirina. O benefício é maximizado no paciente de alto risco. A mesma coisa no paciente com disfunção renal, a redução absoluta de risco, que é uma maneira de avaliar a relevância clínica, é mais marcada nos pacientes com disfunção renal do que nos pacientes sem disfunção renal. A mesma coisa para o diabetes. A presença de diabetes, a redução absoluta de risco é maior. Portanto, a relevância clínica da associação rivaroxabana mais aspirina é magnificada. E aqui nós temos um exemplo dos pacientes que têm fator de risco no período basal, tanto dislipidemia, hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, tabagismo e diabetes. Quanto maior a presença destes fatores, nós temos aqui 0 a 1 fator, 2, 3, 4 a 6. Vocês percebem que a divergência das curvas ocorre mais precocemente nos mais graves e a diferença entre as curvas no final é magnificada quanto maior for o número de fatores de risco. Estamos terminando. Aqui não precisa. Deixa eu só me ajustar no tempo, perdão. Em resumo, o que nós temos do estudo COMPASS em relação ao que eu apresentei para vocês? A associação rivaroxabana, 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, mais aspirina, comparada com aspirina em pacientes com doença vascular estável. Redução de óbito cardiovascular, infarto e AVC em torno de 25%. Redução de complicações relacionadas à doença arterial periférica, como revascularização e amputação, em pelo menos 50%, e redução de mortalidade em torno de 20%. O sangramento foi aumentado basicamente gastrointestinal, mas no início do tratamento, e isso possibilitou também diagnóstico de alguns cânceres. E o maior benefício acontece nos pacientes com doença multiarterial, pacientes com insuficiência cardíaca, diabetes, disfunção renal e fatores de risco múltiplos. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Obrigado. Nós temos, e eu peço para vocês permanecerem, temos mais 10 a 15 minutos aqui na sala, e toda interação é positiva e é produtiva. Comentários, perguntas, discordâncias são todas muito bem-vindas, ou no ambiente da fibrilação atrial, que o Dr. Dalmo apresentou, ou na doença vascular estável. Por favor. Ela me corrigiu que não são 10 a 15, são apenas 10 minutos. Vamos lá. Desculpe. Obrigado. Eu peço que as perguntas sejam bem objetivas para dar tempo de mais pessoas perguntarem. Com relação ao COMPAS, paciente submetido à angioplastia e sai do hospital, vai receber dupla agregação plaquetária. Em que momento eu posso aplicar os critérios do COMPAS? A pergunta, o paciente foi submetido a uma intervenção coronária percutânea e nós estamos assumindo que é multiarterial, que o uniarterial ele não entrou no COMPAS. E esse paciente, vamos esquecer o COMPAS, ele tem indicação pelo cardiologista, intervencionista ou cardiologista, de dupla antiagregação. Um dos slides que eu pulei, não está aqui, é sobre uma proposta de modificação da diretriz. Então, esse paciente, ele pode, logo após a alta, ser considerado para essa associação que nós estamos propondo dentro do COMPAS, porque tem esse tipo de paciente no estudo. Mas tem que incorporar nas diretrizes. Perguntas? Silêncio eloquente? Nenhum comentário? Senão eu tenho que fazer perguntas para o Dr. Dalmo. Não, eu quero fazer para você. Álvaro. Você que vai fazer para mim? Eu vou fazer para você. Tá. Como é que você vê a perspectiva de implantação desse esquema COMPAS no país na atualidade? Por exemplo, a gente deve ter em breve a liberação do 2,5 miligramas pela Anvisa. Foi aprovada. Foi aprovado. Foi aprovado. Então, já teremos disponível isso em breve. Como é que você vê a implantação disso no país hoje, do ponto de vista epidemiológico, da doença cardiovascular, da doença aterosclerótica no país? Perfeito. O Dalmo, dentro do comentário, não sei quem aqui estava durante a nossa apresentação de manhã, que nós mostramos que dentro do Brasil, paciente pós-infarto, a utilização de medicamentos baseados em evidências é extremamente baixa. Aspirina em torno de 30% apenas. Então, assim, por um lado, nós não estamos tratando com aspirina nem o paciente que tem indicação clara pós-infarto do miocárdio. Então, o processo de implementação, ele é lento e ele é multifatorial. Multifatorial no seguinte sentido: o que faz médicos como nós não seguirmos diretrizes? Se alguém falar, eu sigo, não é bem assim. Na prática clínica, nós não seguimos idealmente. Uma das coisas é falta de conhecimento. Então, respondendo a pergunta na primeira, de uma maneira assim escalonada. Primeira coisa é trazer ao conhecimento do médico que tem este resultado COMPAS. Segundo é falta de familiaridade com o conhecimento. Então, tem pessoas que viram, mas não têm a prática da utilização. Isso é como ele não conhecer, porque ele conhece parcialmente. Até nós, dentro de outras áreas, a gente pode ter conhecimento, mas não tem prática, a gente fica inseguro e não utiliza. A segunda coisa é que tem desconfiança, muitas vezes, ou discordância das diretrizes. É um viés, né? Muitos profissionais falam, mas essa diretriz eu não concordo, na minha prática não é isso que eu observo. São fatores de postura do médico que dificultam a implementação de novas terapêuticas. E tem uma coisa que é de comportamento, que é uma coisa mais cristalizada. O indivíduo não quer mudar a prática dele, não quer mudar a rotina, tem questões de reembolso. Eu falei do aspecto médico. Do aspecto do paciente, é a adesão terapêutica. E aí vem, eu acho que a base da sua pergunta, que é a questão do Brasil, né? Ou seja, como é que nós vamos implementar na prática clínica uma intervenção levando em conta o impacto econômico? Seria necessário que a gente, no Brasil, tivesse o hábito e a frequência de termos análises econômicas para todas as intervenções. E aí, tudo aquilo que é eficaz, idealmente, deveria ser custo efetivo.
Esses dados são fundamentais para amparar uma decisão do governo para decidir implementar ou não implementar com base no impacto econômico. Mas eu acho que, em relação ao benefício que traz, deveria ser considerado uma discussão mais aprofundada junto à prática clínica. Doutor Mastrocolo, o senhor tinha alguma pergunta? O doutor Olímpio também. Olha, na sequência tem o Olímpio aqui. Dalmo, você falou de todas as comorbidades de insuficiência renal. O cenário da fibrilação atrial vale também para a fibrilação atrial paroxística? Essa é a colocação do ponto de vista das comorbidades da insuficiência renal em relação ao comportamento da anticoagulação. Quer dizer, você deve se comportar da mesma maneira quando você tem fibrilação atrial paroxística? O que define para a gente a necessidade da anticoagulação no paciente com FA é os score-CHADS do paciente. Seja com FA paroxística, seja com FA persistente, o score-CHADS é que define para a gente. Acima de 2 em homem, acima de 3 em mulheres, o score define para a gente que esses são pacientes de mais risco, seja paroxístico ou seja crônico. A insuficiência renal, indiscutivelmente, nesse cenário, agrava ainda mais a situação. Então, é uma coisa importante. Até alguns anos atrás, foi descrito na literatura médica o score R2-CHADS-2. O que significa isso? Esses autores incorporaram a doença renal, baseada no clearance renal, como um critério de risco maior para a embolia sistêmica. Esse score mostrou nitidamente que quando o R2-CHADS-2 está aumentado, cada vez mais aumentado, mais chance você vai ter de AVC. Então, definitivamente, você tem um agravante na condição clínica, indiscutivelmente. Dalmo, antes de passar para o Olímpio, na linha do Mastrocola, claro que é sua área de verticalização e você é bem consolidado nela. Assim, do ponto de vista de intuição, só intuição, nós pensaríamos que o paciente que tem FA paroxística, ele poderia ser considerado, só intuição, tá? De risco menor do que quem tem uma FA permanente. E os estudos mostram que o risco desse paciente, seja persistente, paroxístico ou permanente, o risco cardioembólico é o mesmo. Isto é uma cláusula pétrea, é assim e acabou, ou merece mais estudos para ver se a FA permanente não carrega mais comorbidade, mais doenças subjacentes e deve ter risco maior? Porque tem um estudo que mostra e a gente tem repetido quase como um mantra. Sim. E eu tenho dúvidas, mas não é uma dúvida científica, não. É perceptiva só. Algumas coisas importantes nesse raciocínio. Você está absolutamente correto no que você falou. O que a gente sabe hoje, para você ter o AVC, você não precisa da fibrilação atrial. Cada vez mais nós temos evidências de que o AVC pode acontecer mesmo na ausência da fibrilação atrial. Isso é muito importante. O que define esse paciente é os score-CHADS deles, sem dúvida nenhuma. Então, por trás da FA paroxística e por trás da fibrilação atrial persistente, o que define o risco do paciente ter o AVC mais ainda é os score-CHADS deles, sem dúvida nenhuma. Um outro aspecto interessante é que o entra e sai na fibrilação atrial, ou seja, o paroxismo da fibrilação atrial é altamente trombogênico. Você passa a ter formação de trombos com 4, 5, 10 minutos de fibrilação atrial nos score-CHADS elevado. Então, é muito importante entender que o paroxismo é um fator importante. E terceiro, eu acho que eu tendo um score-CHADS elevado, sabendo da gravidade que é um acidente vascular cerebral, eu não pagaria para ver e esperar a minha anticoagulação. Eu queria ser anticoagulado. E, por fim, todo esse conceito de não anticoagular diz respeito ao fato de você ter uma terapêutica pouco conveniente, que é o caso da varfarina. Hoje, com o novo anticoagulante, é muito cômodo, uma dose diária, altamente eficaz, baixo risco de sangramento. Eu acho que você pode tranquilamente ser anticoagulado numa condição que sabidamente é trombogênica. Esse é o meu pensamento. A nossa última questão para entregarmos à sala com o doutor Olímpio. Álvaro e Dalmo, na ausência de estudos, dados comparativos entre os diferentes tipos de NOACs, vocês acham válido que a seleção de um NOAC com base naquele menor risco de sangramento ou aquele que foi melhor estudado em pacientes com doença renal ou no paciente mais idoso seja embasada no maior percentual de pacientes que tinham essas patologias? Esse é o meu pensamento, mas o dono da evidência é o Álvaro, vamos ver o que ele vai dizer. Saiu bem, né? Eu pensaria assim, se eu tiver um estudo clínico em que a quantidade de eventos, a quantidade de pacientes que
está sendo pesquisada especificamente, o idoso, por exemplo, que idade acima de 75 anos, eu valorizaria muito os dados no estudo que tiver a maior quantidade de idosos, que eu acho que a quantidade de informações é maior nessa população. Olímpio, essa questão, de verdade, não é para encerrar, mas é questão para começar uma discussão. Não há comparação direta, não há comparação, como se diz, cabeça a cabeça. Se não há comparação direta, eu não posso argumentar um sobre o outro. Então, eu tenho que levar em conta um raciocínio relativamente indireto. Não defendo e acho temeroso nós nos basearmos em comparações indiretas e muitas delas estão publicadas, porque elas são altamente enviesadas. Elas são informativas, mas não são definitivas. O seu argumento é uma coisa interessante. Fala, o meu paciente é um paciente de mais alto risco e qual estudo avaliou pacientes de mais alto risco? É um ponto de vista. Outro ponto de vista, qual estudo testou adequadamente dose reduzida? É outro ponto de vista. Qual estudo mostrou não inferioridade, qual estudo mostrou superioridade? É outro ponto de vista. Eu acho que, coletivamente, você pode lançar mão de todas essas nuances que eu coloquei, e aí aquele paciente seu que se enquadrar melhor nisso, a tua decisão clínica certamente estará coberta de um bom nível de evidência científica. O que nós temos que pensar também é que essa absorção dentro da prática clínica desses estudos é muito mais secundário qual o tipo de novo anticoagulante, porque todos mostraram, do ponto de vista de segurança, que é o mais importante, mais segurança na complicação mais temível da anticoagulação, que é o sangramento intracraniano ou hemorragia intracerebral. Então, você já está ganhando em praticidade e segurança. Aí vem o detalhamento, um refinamento, que vai ser um processo de decisão que qualquer um que estiver aqui no parlatório, ao invés do auditório, se ele manifestar alguma posição muito firme, é isso que tem que fazer, não tem base científica para essa autorização do que fazer. Você tem opção para os 4 e tem nuances que fazem com que a gente prefira um ao outro. Mas olha a palavra que eu estou usando. Tem nuances, portanto, não é solidez, e que eu prefiro, que não é uma decisão absolutamente clara, mas é uma preferência dentro daquilo que está disponível na literatura. Se eu não respondi, eu te garanto que eu te enrolei bem. Brincadeira. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço a todos.